A gente vai trazer a Renata aqui com a gente. Renata, agora sim, Renata Varandas, muito boa tarde para você. Queria te perguntar o seguinte, trazer um ponto que é esse da abstenção, né? Fora as eleições ali de 2020, que foram durante a pandemia, o Brasil vem escalando, né, nessa taxa de abstenção, de pessoas que não comparecem às urnas. Depois desse segundo turno, tem aí um desafio para o Tribunal Superior Eleitoral. Alguns pontos foram colocados, questões climáticas, mas é um ponto que preocupa, claro, a Justiça Eleitoral. Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde para a Débora, boa tarde a todos. É isso, a abstenção é um ponto que preocupa muito a Justiça Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do TSE, tem feito esse apelo, fez no primeiro turno, volta a fazer agora no segundo turno. Ontem mesmo ela fez um pronunciamento pedindo justamente para que as pessoas saiam de casa, que elas se dirijam aos seus locais de votação para que elas possam exercer esse direito aí nosso democrático. Só que o que a gente vê e o que a gente espera é que nesse segundo turno a taxa de abstenção seja ainda maior. Por quê? Porque historicamente funciona assim. Normalmente as pessoas votam no primeiro turno e no segundo turno, muita gente deixa de votar. Por que muita gente deixa de votar? Porque muitas vezes o seu candidato, o candidato que você foi lá e votou no primeiro turno, não passou para o segundo turno. Então, as pessoas simplesmente deixam de votar porque se sentem desmotivadas a saírem de casa para poder dar um voto numa pessoa que eles não acreditam. Então, a taxa de abstenção, ela costuma ser maior no segundo turno. E a gente teve uma taxa de abstenção aí muito grande, como você disse, Ju, 22%. Isso é uma taxa de abstenção muito grande. Se você for pensar, né, 1 em cada 5 eleitores, dá até um pouco mais, mas 1 em cada 5 eleitores não foram votar no primeiro turno. Ou seja, de fato, estão desmotivados ou não estão se sentindo representados. Então, a ministra Carmen Lúcia faz esse apelo para que as pessoas votem. Agora, claro que ela também diz agora há pouco nessa entrevista coletiva que o TSE quer mapear e entender o porquê que essas pessoas não estão indo votar. É só desânimo? É só o fato de não se sentir representada? Ou o que tem mais? Ela estava muito preocupada com as chuvas, que a gente sabe que é um impeditivo mesmo, né? Principalmente quem depende de transporte público, que é a grande maioria das pessoas, de sair para votar num dia com muita chuva, enfim. Mas é só a chuva? Não, tem que entender, e o TSE quer entender isso, o porquê e quais são os recortes dessas pessoas que não estão indo votar. A maioria é mulher? Qual é a faixa etária dessas pessoas? Aonde moram essas pessoas? Quais regiões têm o maior índice de abstenção, até mesmo para poder entender e depois, imagino eu, fazer algumas campanhas direcionadas justamente a esse público que não está indo votar. Por que da faixa etária de tal a tal compareceu menos às urnas? Então, vamos fazer uma campanha direcionada a esse público justamente para poder conscientizar essas pessoas de que é preciso votar, mesmo que o seu candidato não tenha ido para o segundo turno, porque dá uma sensação muito grande quando a gente vê esse índice muito alto de abstenção, é que o candidato está desmotivado, que para ele tanto faz. E principalmente se você tem um índice de abstenção tão alto assim, em que o eleitor está desmotivado já de largada com um grande número de opções de candidatos, você imagina, então, no segundo turno. Então, isso é uma coisa que o TSE, de fato, vai ter que entender e trabalhar e explicar a importância, né, das pessoas irem votar.